Boa noite a todos que nos assistem. Mais uma live da Citi. Hoje mais um tema relevante de interesse dos nossos associados e empresários que trata da MP 1040, a MP da modernização do ambiente de negócios, né? O Brasil, um país sempre conhecido pela burocracia, e vem agora uma medida para desburocratizar, pelo menos essa é a intenção. E para falar sobre isso, eu recebo aqui o assessor jurídico da Citi, o Dr. Rui Fonsati. Seja bem-vindo, Dr. Rui. Boa noite, presidente. Sempre um prazer conversar um pouquinho com os nossos associados, especificamente com ações que visam beneficiar a classe empresarial, né? Essa questão burocrática que a gente discute há tanto tempo. E quando temos notícias positivas, precisamos repassar, estudar mais a fundo para ver se elas são efetivamente implementadas. Então é sempre um prazer discutir isso aqui. Maravilha. A burocratização sempre foi um entrave, né, até para investimento de empresas do exterior, principalmente empresas da Europa, dos Estados Unidos, quando elas chegam aqui, ficam assustadas com a burocracia que se tem. No ranking mundial de 190 países, o Brasil é o 124 na ordem de classificação dos menos burocráticos, né, e de segurança jurídica. E a intenção dessa MP é desburocratizar e alavancar um pouquinho a posição do Brasil. Então, eu gostaria que você explanasse um pouquinho sobre essa MP. Sim. Uma das ações do governo federal, desde que assumiu e propagou isso, era facilitar o ambiente de negócios no Brasil. Então, isso é uma questão já clara como política de governo. Em janeiro, ele foi editado um decreto 10.609, onde ele traça 5 eixos que ele, nessa linha, ele quer trabalhar. Um desses eixos é a melhoria do ambiente de negócio, e é exatamente onde está inserida essa medida provisória. Como você bem disse, presidente, o Brasil, nesse ranking feito pelo Banco Mundial, que é um índice que eles denominam como Doing Business, o Brasil aparece na posição 124 dessa análise de 190 países. O Brasil nunca figurou numa posição menos do que 100. Se eu não me engano, a melhor posição que o Brasil adotou foi em 2019, a posição 109. E aí nós estamos ali junto com o Paraguai e a Argentina. Os melhores países nesse índice da América Latina são Chile, e México, na posição 59, Chile, 60, México. O objetivo dessas ações do governo federal é que o Brasil entre nesse top 100, nessa análise. Esse Doing Business, ele traz, para fazer um ranking das empresas no mundo inteiro, nesses 190 países, ele tem foca em 5 etapas, que é a abertura de empresa. Então, como que é a facilidade nesses países para se abrir uma empresa? Como que é a facilidade para você estabelecer a sua instalação física desses empreendimentos? O acesso ao crédito. A pessoa abriu uma empresa, precisa de um capital de giro. Como que esses países lidam com essa questão do acesso ao crédito? As operações diárias da empresa também é uma outra questão que é analisada nesse índice. Pagamento de tributo, como que é a questão burocrática para se pagar tributo nesse país? Como que é essa relação da empresa no comércio exterior? Como que é a facilidade disso? E a terceira é a segurança, a quinta e última é a segurança jurídica. Dos contratos. Então, eu fiz um contrato, o contrato não foi cumprido, como que eu vou ter essa efetivação desse contrato? Eu vou receber a minha dívida. Então, analisando esses 5 eixos, podemos dizer, que sai o índice do Doing Business, que o Brasil aparece nessa posição. Então, essa MP vem com um primeiro objetivo, que a gente pode se dizer um objetivo macro, que é melhorar o índice do Brasil aí. E por que melhorar o índice do Brasil nesse índice, nessa questão análise mundial? Que foi o que o presidente falou agora no começo, que é facilitar, primeiro, investimentos estrangeiros no país e facilitar que as empresas brasileiras também possam comercializar o seu produto em nível mundial, né? Que há um entrave muito grande nessa questão. Então, esse é o primeiro objetivo macro, que é extremamente importante. E o segundo objetivo, que a gente pode ser doméstico,
é o melhorar o dia a dia, né? O que a CMP vai efetivamente melhorar no dia a dia das nossas empresas aqui de Toledo. Maravilha. Isso realmente, você citou muito bem, é uma via dupla, não é simplesmente só atrair investimentos, mas facilitar que empresas brasileiras também vendam no exterior, né? Desburocratize esse acesso a exportações. E sobre quais os benefícios da SMP, assim, A MP, ela é uma medida provisória extremamente complexa, ela envolve vários ministérios, vários assuntos, ela vem sido estudada há bastante tempo, e ela tem 8 temas, assim, 8 capítulos temáticos, que um é a facilidade de abertura de empresa. O segundo, proteção aos acionistas minoritários, principalmente das companhias abertas, as SAs. A facilitação, como a gente falou, do comércio exterior é um outro. A criação de um sistema de integração para a recuperação de ativos, que é o CIRA, para você ter um banco de dados mais unificados para cobrar devedores. Ela trata também de questões pontuais, como a cobrança por conselhos profissionais, facilidade dessa cobrança por conselhos profissionais, regulamenta a profissão do tradutor, que no Brasil é um decreto lá da era Vargas que ainda estava regulamentando, a obtenção de energia elétrica, ela trata disso também, um novo empreendimento, como que vai ser isso, e ela regulamenta uma questão que já está definida na jurisprudência há muito tempo, um pouco mais técnica e jurídica, que é a prescrição intercorrente. Então, são 8 grandes temas assim que a MP vem regulamentar. É claro que tudo isso vai ter uma tramitação no Congresso Nacional. A gente sabe que lá ela pode ser oferecida emendas, né? Há uma criação de uma comissão mista quando uma medida provisória chega no Congresso Nacional, formada por deputados e senadores. Após essa comissão mista ser instalada, ela pode receber emendas. Esse texto daí vai para aprovação no Congresso Nacional. A MP tem que ser aprovada em 60 dias, podendo ser renovada por mais 60, mas a partir do 45º dia, se ela não for votada, ela trava a pauta do Congresso, a gente ouve falar muito disso. Aprovada na Câmara dos Deputados, ela vai para análise do Senado, então tem toda uma tramitação em cima disso, e eu tenho visto técnicos do Ministério da Economia, que foram os responsáveis pela MP, traçando algumas questões que ela pode até ser melhorada no Congresso Nacional através de emenda. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, discutindo ela, está sendo discutido em todos os campos, em grandes entidades também, em nível nacional, para poder melhorar um pouco mais, corrigir alguma questão que foi estipulada pelo corpo técnico do governo federal, que instituiu essa medida provisória, e estamos abertos aqui para a gente traçar esses 8 campos aí. No Brasil, doutor Rui, sempre que se tem uma MP de algum tipo de impacto, tem uma resistência sobre algum grupo específico, né? Quando com relação ao consumo, vem os órgãos de consumidores e cria essa resistência, acabam modificando essa lei ou essa medida no decorrer do seu andar no Congresso ou no Senado. A seu ver, essa MP pode ter algum grupo de resistência? Por exemplo, eu acho, ao meu ver, ela se esbarra também na questão da reforma administrativa, porque é uma MP que ela acaba automatizando, enxugando processos e automaticamente se fazendo desnecessário algumas estruturas públicas para se manter hoje, que acaba sendo o responsável por essa grande burocracia. Pode haver algum lobby, de alguma forma, a seu ver, que cria alguma resistência para que isso tramita de forma favorável? Sempre existe, e não vai ser diferente com essa medida provisória. Certamente terá lobby para avaliar a redação específica, como ela vai ficar. Exatamente como você disse, presidente, teve uma alteração no eixo ali, nesse capítulo do comércio exterior, que ela acaba com um sistema inteiro de análise, até documental, para importação e exportação.
São centenas de pessoas que trabalham com isso lá, recebendo papelzinho para aprovar ou desaprovar. O Brasil é o único país do mundo onde a licença de exportação ou importação, ela é tida como regra e não como exceção. Todos os países tratam isso como exceção. Então, obviamente, que as pessoas diretamente afetadas por uma medida provisória dessa tentam criar um lobby para que ela passe de um jeito ou de outro. Agora, eu estava vendo no site da própria Câmara dos Deputados, há uma votação que você consegue fazer online, é uma enquete que as pessoas podem responder lá assim, você é favorável do texto exatamente como ele está, com algumas modificações e tal. E por coincidência eu vi agora cedo, ela está lá com 67% de aprovação do texto exatamente como ela está. Eu digo que essa medida provisória ela é inovadora e de um certo aspecto até agressiva, num bom sentido, porque trata de questões extremamente importantes. Vamos lá, no primeiro capítulo que trata de abertura de empresa, ela unifica as inscrições no momento de você fazer a abertura da empresa no RedSim. Como que acontece no Brasil? Você precisa fazer a tua inscrição federal, aí depois você faz a tua inscrição estadual. Aí, se você é um prestador de serviço ainda, você faz a inscrição municipal, mesmo que não seja, você tem que conseguir o teu alvará. Então, você tem que ficar percorrendo vários entes e várias burocracias para conseguir. Essa MP vem e ela unifica. Não, você fez a inscrição federal, automaticamente ela já serve para você dar andamento no teu processo e aí você vai já requerer o seu alvará. Os municípios que adotaram o balcão único, Toledo, se eu não me engano, não adotou ainda, essa redução no tempo de abertura de empresas vai cair para uma média de 3 dias. Sabe? Então, assim, o objetivo é agilizar. Aquela eliminação de análise de endereço física pelo fiscal da prefeitura, ele vai lá ver se a empresa, o endereço tal. Nós temos uma situação pontual grave no município de Toledo, que é a exigência de contrato de locação no nome da empresa. Poxa, se eu estou abrindo uma empresa, eu não obtive o meu CNPJ ainda, eu tive que fazer um contrato de locação para reservar um local que eu quero abrir. Como que eu vou ter um contrato de locação no nome da empresa? Não existe ainda, mas em Toledo se exige isso até hoje. E a gente critica isso porque nos outros municípios não há essa exigência, portanto não é uma exigência legal, nacional, para que esse alvará seja emitido. Nós vamos poder constar agora, isso já acontece nos CNPJs dos candidatos na Justiça Eleitoral, você vai poder colocar o teu CNPJ no teu nome da empresa. Tipo, o meu escritório, o nome dele é o meu CNPJ Sociedade Simples. Eu não preciso mais ter um nome específico, eu vou já poder constar. Isso é uma prática mundial, que você identifica as empresas pelo CNPJ, até porque quando você vai contratualizar qualquer coisa, a primeira coisa que você tem que colocar é o CNPJ. Se o teu CNPJ já está no nome da empresa, facilita muito. Então, dispensa de reconhecimento de firma em documentos, sabe? Várias situações que vêm beneficiar a questão da abertura das empresas. Para empresas de risco baixo e médio, o governo federal instituiu um risco baixo, normalmente só existia médio e alto, o alvará é automático, não demanda análise pessoal de um servidor, uma análise humana. O empresário vai assinar um termo de responsabilidade com aqueles dados que ele está fazendo e o alvará precisa sair automaticamente. Primeira pergunta que se vem, os municípios vão cumprir isso? Precisam cumprir? Essa é uma pergunta interessante porque houve um esforço do governo do estado pela empresa fácil, a RedSim, mas era facultativo, os municípios tinham que aderir. E agora, via MP, não mais? Você não tem como, de um dia para outro, exigir que o cumprimento dessas regras seja efetivo, até porque cada município tem o seu sistema licitado, tem toda uma demanda. O que nós temos assistido é que municípios de envergadura de Rio, São Paulo, já estão fazendo isso.
já adotaram o balcão único, já tem a Rede Sim funcionando até a emissão do alvará, não há justificativa para um município do porte de Toledo não ter. Palotina já tem, Marechal Cândido Rondon tem, Cascavel tem, o sistema funcionando redondinho até a emissão do alvará, e nós estamos ainda um pouco atrás disso. Há uma demanda já feita pelas entidades organizadas. Em Toledo, acho que se constituiu um programa por decreto, que era o Agiliza Toledo, que funcionou um pouco, depois ficou um pouco mais acanhado. Nós temos que restabelecer essa discussão, porque senão nós vamos começar a ficar para trás. Nós temos aqui uma demanda ainda interna em Toledo que não é totalmente informatizada. Essa MP vem tratar disso muito bem, que dá para você, lendo ela, você vê que a intenção do governo federal é informatizar os processos, informatizar toda. A pessoa pode ter o acompanhamento do seu processo. Se eu sou daqui e estou abrindo uma empresa em Londrina, eu tenho o acompanhamento online de como está. E aqui nós temos um processo até o alvará e depois se inicia um outro para conseguir pagar imposto. Essa é uma outra questão que o Banco Mundial analisa, a burocracia que se tem para conseguir pagar imposto, E o Brasil não consegue avançar nisso, ou não conseguir. A CMP vem nesse caminho também. É importante que isso tenha uma força maior para que os municípios se adequem, não tem outra escolha, Eles precisam, até por questões de competitividade, Hoje, municípios vizinhos, como Toledo, Cascavel, na hora do empresário se instalar, ele analisa muitos fatores, E a burocracia do município, com certeza, vai ser um diferencial. O município que não tiver totalmente modernizado, não oferecer uma infraestrutura mais otimizada para abertura de empresa, vai ficar para trás. Vai ficar à margem. Há toda uma atmosfera de busca de investimentos em cada município. Muitas vezes, algumas questões não estão acontecendo e a gente não sabe o porquê. Essa daqui talvez seja uma. E aqui não há uma crítica pessoal ou institucional, não. Nós estamos tratando de alguns problemas que estamos aqui para conseguir ajudar a resolver. Vamos estabelecer as discussões, vamos ver aonde conseguimos avançar, mas sabemos de antemão que podemos avançar. Outros municípios estão avançando e nós precisamos avançar e não ficar atrás desse processo. Se equiparar com certeza absoluta, Bom, para que isso tudo aconteça, é importante também, esse é o papel da Associação Comercial, acompanhar isso de perto, Nós precisamos estar envolvidos nessa discussão, porque ela tange o município, a nossa casa, aqui onde a gente consegue conversar diretamente com o poder público, e a importância que os nossos representantes também, a nível federal, também nos acompanhem de perto, ou seja, que haja essa pressão no nível mais macro, estadual, e que cuide para que se não delapide essa MP da forma como ela está, e que isso aconteça, porque isso é um anseio histórico do brasileiro também, é uma promessa de campanha do próprio presidente que está aí, O Paulo Guedes assumiu, tinha 2 pilares principais, que eram o da desestatização e o da desburocratização, Está havendo esforços, mas até ainda agora nada expressivo. A SMP seria um passinho um pouquinho mais positivo, E o momento econômico também pede que algumas medidas venham de encontro ao empresariado, ao setor econômico. A gente tem discutido muito, Dr. Rui, aí as dificuldades das empresas no geral, no momento pandêmico, o mundo inteiro, passando por algumas recessões. E ao ver, além da questão sanitária, da saúde, da vacina, que isso está andando, está sendo tocado, é preciso que medidas como essa do AMP, medidas de incentivo ao setor econômico aconteçam e aconteçam de forma rápida. Sem dúvida nenhuma, porque pode parecer até um contrassenso. No momento complexo que a gente está aí há mais de um ano, e existindo pessoas que querem empreender, obviamente que o processo tem que ser facilitado. A MP trata aqui nessa linha, até lembrando de alguns aspectos mais pontuais, a questão de importação e importação. No Brasil, até hoje, ou até a edição da medida provisória,
quando o poder público fosse importar ou exportar algum produto, ou esse produto, mesmo pela iniciativa privada, ele estivesse entrando no Brasil com algum tipo de benefício fiscal, os navios que poderiam fazer essa importação teriam que ser de bandeiras brasileiras. Nós não temos navios para essa demanda. E aí, claro que o produto tinha que ser feito com navios de outras bandeiras, e aí o processo burocrático para se conseguir isso demorava uma eternidade. E ainda muitas coisas no papel, você tendo que preencher fichas. Então essa MP vem e fala assim, não, acabou essa reserva de mercado, pode ser com um navio de qualquer tipo de bandeira, até porque não são os navios brasileiros que estão fazendo esse transporte hoje, porque não existe número suficiente. Então, veja, até questões muito pontuais como essa, ela vem e coloca o dedo na ferida. Então, é exatamente isso que você falou, presidente. Nós estamos num momento onde precisamos empreender, as coisas precisam avançar, e aí nós vamos ficar dependendo de questões burocráticas como essa. Essa MP também cria um sistema integrado que vai se conversar para se obter recuperação de ativos, que é o CIRA, denominado CIRA, que vai ficar a cargo da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, onde ela vai integrar todos os dados dos devedores. Por quê? Hoje, um eixo dessa medida provisória é a facilidade para recuperar ativos, ou seja, cobrar conta. Hoje o Poder Judiciário está abarrotado de ações do governo federal com execuções contra devedores e a própria justiça comum aí de empresas, bancos, buscando bens de devedores. Nós temos os cadastros, alguns constituídos, mas que não se conversam. Então nós temos o do Banco Central, nós temos o Bacenjude, o Renajude, aí no Ministério da Agricultura existe um cadastro específico, e no Ministério da Economia outro. A ideia é esse sistema se conversar. O primeiro momento para a cobrança de dívidas públicas, então a Procuradoria terá acesso à informação de bens dos devedores e tudo mais, e o particular poderá também utilizar esse banco de dados, esse sistema, desde que contratualizado. Portanto, as empresas terão que ficar atentas no sentido de, quando for fazer um contrato, estipular uma cláusula específica que o contratado ou o contratante, enfim, possibilite que, se houver uma discussão judicial envolvendo aquele contrato, esse banco de dados seja acessado. A forma disso, como tudo isso vai acontecer, a MP jogou a cargo do presidente da República. Então, normas regulamentares vão vir agora. É claro que isso tudo vai construindo junto com a tramitação da MP no Congresso, para que isso seja implementado. Outra questão que a MP traz é a facilidade para cobrança de dívidas pelos conselhos federais, profissionais. Hoje eles têm que executar. Então, a pessoa deve uma anuidade, vai para a Justiça. Então, tira esse processo da Justiça também, possibilita a cobrança dessas dívidas de forma extrajudicial, possibilitando a inscrição em banco de dados, possibilitando o protesto da dívida. Então, assim, é um ambiente de facilidades, porque, repetindo, e sempre sem perder de vista os índices que são analisados pelo Banco Mundial, que é como que se recupera ativos no país, né? Um investidor de fora vai vir investir aqui. Se ele tiver algum calote, o Brasil é um dos países que mais tem dificuldade em recuperar ativos. Então, essa MP vem nesse sentido para tentar facilitar isso também. É interessante que esses índices do Banco Mundial, eles existem há um bom tempo, e o Brasil nunca teve nenhuma ação voltada a tentar uma adequação, uma compatibilização com eles, né? Primeiro grande esforço louvável aí para que isso aconteça, né? É isso. E normalmente são avaliadas, são uma cidade por país. Esse índice avalia 2 cidades no Brasil pelo tamanho do país. Países maiores, a avaliação é feita em mais localidades. Aqui é Rio e São Paulo.
Então, e aonde as coisas podem até estar acontecendo um pouco melhor. Se nós formos replicar uma avaliação dessa para outras cidades, né, e com outros índices, pode ser que a nossa posição fique pior, né? Então, é um índice muito avaliado mundialmente na questão de negócios, e a SMP vem para bater nisso. E verificando, eu assisti algumas entrevistas do próprio corpo técnico que realizou ela, vem mais coisas por aí. Eles estão trabalhando firmemente nessa questão de reanálise da burocracia. A burocracia, só para a gente não perder também de vista, ela tem um lado bom, que é você controlar as coisas, você tem uma regra específica. Agora, a burocracia, quando ela parte para atrapalhar, né, ou para retardar uma coisa que é tão simples, ou ela parte ainda por uma questão subjetiva, que é aquela questão que a gente fala assim: você fez tudo que foi exigido pela lei. Aí quando você vai conversar com um servidor, um fiscal, ele fala: não, mas eu entendo dessa forma. Essa MP vem para tirar essa análise subjetiva das coisas e realmente facilitar. Maravilha. E a seu ver, doutor, você acredita que isso possa ser sancionado ainda esse ano? Eu não tenho dúvida que sim. Ela foi muito bem recebida, claro, com algumas críticas aqui e acolá. Eu vi uma entrevista de uma profissional de tradutores e intérpretes, que a regulamentação deles vinha lá da era das Vargas, da ditadura de Vargas, que um profissional dessa área não poderia trabalhar em outros estados, é só no estado que ele está registrado. E a CMP veio e tira isso, regulamenta um pouco mais a profissão e fala: pode atuar no Brasil inteiro, facilitando toda uma demanda reprimida que tem aí. E ela fala: não, mas isso não é tão bom, nós vamos perder um pouco da fiscalização. Então, obviamente que ela tem algumas críticas, mas ela foi muito bem recebida pelo mercado, muito bem recebida pelas entidades empresariais, muito bem recebida pela população do modo geral. Então, eu acredito sim que ela vai ser aprovada, e aí tem uma grande diferença técnica também, se ela vai ser promulgada ou pelo presidente do Congresso ou pelo presidente da República, dependendo da tramitação, e se tiverem alguma emenda modificativa dela. Aí sim, se modificar, vai para o presidente da República sancionar ou não. Mas se ela for aprovada com o texto original, apenas com alguma adaptação, ela é promulgada pelo próprio presidente do Congresso e ela já entra em vigor como lei efetivamente. Maravilha. Bom, vamos acompanhar de perto. Como citamos aqui, é uma medida provisória que reflete e impacta positivamente na vida do nosso setor econômico, dos nossos empresários. Todos aí que abriram uma empresa sabem qual grande é o esforço para conseguir um alvará e estar de portas abertas. A CIT vai estar acompanhando de perto todo esse processo, né, no que se tange aqui as questões que refletem no município, né, juntamente com a nossa assessoria jurídica. Rui, agradeço aí as explanações, e, havendo movimentação, podemos voltar a tocar nesse assunto em breve, né? Sem dúvida, eu que agradeço o convite e estou à disposição aqui sempre, presidente. Obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Um excelente fim de noite.